bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos no período do Pentecoste, lembramos que nós fomos trazidos das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Estávamos mortos em nossos pecados e Cristo nos deu vida. Nós também agora somos os enviados de Cristo ao mundo para darmos vida às pessoas através do anunciar a boa notícia de salvação em Cristo. O Salmo 41, versículo 12 diz assim: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. De nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor,
por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda a humildade e confiança no perdão de Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Amados do Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, anuncio para você a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
perdão, nós podemos adorar a Deus dizendo o Salmo 41. Salmo 41 é uma oração de alguém que estava doente. Nós estávamos doentes e mortos em nossos pecados e fomos ajudados, fomos curados do nosso pecado e fomos salvos. Assim como Cristo nos salvou e nos ajudou, nós também somos enviados a este mundo para ajudar e salvar pessoas que estão perdidas em pecados pela pregação da sua palavra. Salmo 41, pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade dos pares, e o último versículo leremos em conjunto. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama, e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Escolhida para hoje, encontramos em Levítico, capítulo 19, versículos 9 a 18, onde tem diversas leis, mas especialmente no trato com as outras pessoas. Nós que fomos ajudados e abençoados pelo nosso Deus, também devemos cuidar e ajudar outras pessoas em suas necessidades. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor.
Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Assim termina a leitura. A epístola escolhida para hoje encontramos em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 14, onde o apóstolo Paulo, no início de sua carta, fala dos cristãos de Colossos, e ele fala para eles e para nós também, para nós vivermos de modo digno de Cristo. Nós somos cristãos e com a nossa vida devemos honrar, glorificar o nome de Cristo, e fazemos isso quando? Para outras pessoas vivenciamos e levamos o amor de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, onde Jesus nos conta a parábola do bom samaritano, conhecida por muitos. Nesta parábola, o homem é assaltado e é espancado e jogado no lado da estrada quase morto. Assim estávamos nós em nossos pecados, assaltados da vida, roubados da salvação e mortos em nossos pecados. E aí Jesus vem e nos ajuda e nos sara, e através do seu sangue derramado na cruz nos dá nova vida. Agora nós somos aqueles que vão ajudar outras pessoas levando este amor de Deus em Cristo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Na vinha dos
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho pouco lido, Lucas 10, 25 a 37, ressaltando as palavras de Jesus: vá e faça a mesma coisa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé, uma das mais lindas e verdadeiras histórias que Jesus contou foi do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 32. O rapaz pegou o dinheiro do seu pai, a sua herança, ainda o pai vivo, e vai gastá-la numa terra distante. Lá, cheio de dinheiro, ele sempre tinha amigos ao seu lado nas festas que ele pagava. Mas o dinheiro acaba muito rápido, e agora sem dinheiro o rapaz procura seus amigos. Todos o desprezaram e se afastaram dele. É assim que funcionam as pessoas deste mundo. Enquanto você pode dar alguma coisa que lhes interessa, são seus amigos. No momento em que não tem mais nada para oferecer, no momento em que você fica na desgraça, todos lhe abandonam. Falando em desgraça, aquele homem da história de Jesus ia pela estrada e foi assaltado. Roubaram tudo dele, inclusive todas as suas roupas. O espancaram, deixando-o quase morto, jogado ao lado da estrada. Passam dois homens muito religiosos e passam de largo. Vão até pelo outro lado da estrada, fingindo que não o veem. Assim procede o mundo. O terceiro homem vê aquele homem quase morto, o ajuda muito, inclusive ele dá dinheiro para o dono do hotel cuidar dele. Mas era um desconhecido. Por que ele ajudou um desconhecido? Ora, porque aquele homem precisava de ajuda. A bondade impulsiona a pessoa a ajudar os outros, mesmo não conhecendo. Nós éramos iguais ao homem que foi assaltado, espancado e deixado quase morto. O pecado nos destruiu e tirou de nós a vida em comunhão com o nosso Deus. Romanos 6,23 diz: porque o salário ou a consequência do pecado é a morte. Assim como aquele homem jogado ao lado da estrada, nós estávamos feridos mortalmente com o nosso pecado e destinados à condenação eterna no inferno. Não havia ninguém neste mundo que pudesse nos ajudar, pois todos os seres humanos estão debaixo do pecado e da morte eterna no inferno. Como aquele terceiro homem, Jesus Cristo viu a nossa situação desesperadora de morte no inferno e veio ao mundo para nos ajudar e nos salvar. Com o seu sangue derramado na cruz, Jesus conquistou para nós, que cremos nele como nosso Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus tomou sobre si todo o castigo eterno que Deus deveria descontar em nós, como diz Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Enquanto aquele terceiro homem colocou remédios nas feridas, levou para o hotel e deu dinheiro para o dono do hotel cuidar do homem que estava quase morto, Jesus, para nos curar, derramou o seu sangue na cruz e morreu por nós. Vida e salvação eterna tem aquela pessoa que recebe a Cristo pela fé, recebe dele o remédio para os seus pecados, o perdão de Deus e uma nova vida já aqui também no céu. Vai e faça a mesma coisa, porque você foi salvo por Jesus. Leve a salvação para as pessoas. Eu fico imaginando aquele homem que foi assaltado no hotel depois de uns dias. Ele acorda
e vê que ele está num lugar diferente, e ele começa a perguntar onde ele estava. Ele deve ter perguntado o que ele estava fazendo ali, e ele deve ter perguntado quem o trouxe para ali. Depois do dono do hotel explicar o que aconteceu, como ele foi ajudado, imagino eu que este homem deve ter procurado aquela pessoa para agradecer tudo que ele fez em salvar. Também este homem que foi salvo, ele deve ter, cada vez que passava pelas estradas e vendo alguém passando por alguma necessidade, ajudado as pessoas, porque ele foi ajudado também. Lembrei de Zaqueu, aquele cobrador de impostos que subiu numa árvore para ver Jesus passar, e Jesus olhou para ele e foi até a casa dele, e essa visita de Jesus para Zaqueu transformou a vida dele de uma maneira que ele disse assim em Lucas 19:10: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Esta é a atitude que Jesus espera de todo aquele que reconhece o seu amor, que reconhece a sua situação desesperadora de pecado e vê em Cristo seu Senhor e Salvador. Essa é a atitude que Deus espera de você e de mim. Nós que fomos perdoados, curados e salvos, agora precisamos, por amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como Deus fez o bem para nós, nos salvando, nós precisamos fazer o bem para os outros. O ser humano, o ser cristão neste mundo envolve 4 atitudes frente a este amor de Deus. Primeira, reconhecimento. Reconhecimento pelas bênçãos de Deus, pela salvação e por todas as coisas boas que diariamente o Senhor Deus faz por nós. Segundo, amor a Deus acima de todas as coisas, e isso inclui amor pela palavra de Deus, pela oração, pela igreja, pelo viver cristão neste mundo segundo a palavra de Deus. Terceiro, gratidão. O cristão é grato porque ele sabe que estava perdido e morto, mas agora foi achado e está salvo, e tudo isso por amor de Deus, como diz Efésios 2:3-5. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Quarto, fé. Fé que o nosso Deus continua nos amando, continua cuidando de nós e nos abençoando diariamente. O nosso Deus está presente em nossas vidas todos os dias, nos bons e maus momentos, até nós estarmos com Ele no céu. Estimado irmão e irmã, vai e faça a mesma coisa, porque você foi salvo por Jesus. Leve a salvação para as pessoas. Quantas bênçãos, estimado irmão e irmã, Deus tem derramado sobre você e sua família. Como é grande o amor de Deus por você e por mim, que somos tão pecadores. Você e eu estávamos espiritualmente como aquele homem caído ao lado da estrada, mortos em nossos pecados e maldades. Deus nos ajudou e nos salvou, tendo de sacrificar a coisa mais importante que Ele tinha por nós, o seu Filho, que morre na cruz para nos dar vida. Vendo este amor de Deus, nós agora podemos amar, buscar, servir, adorar, honrar a Deus e também fazer o mesmo com as outras pessoas que passam por nós, testemunhando a nossa fé e levando o amor de Deus para elas. Que a nossa fé não seja apenas da boca para fora, mas que tenhamos um compromisso com Cristo, com a sua palavra, com a oração, com a igreja e com as pessoas que estão perdidas neste mundo. Compromisso de vivenciar a nossa fé e o amor de Deus neste mundo.
que quando partirmos deste mundo, nós possamos ser recebidos por Cristo lá no céu com um grande abraço e possamos ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, vivenciou o meu amor em sua vida. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós não sabemos com palavras como te agradecer. Nós somos tão pecadores, o Senhor continua nos amando,
cuidando de nós, cuidando das nossas feridas causadas pelo pecado e pela maldade deste mundo. O Senhor continua nos abençoando com bênçãos espirituais e materiais, isso tudo por amor. Que nós também possamos reconhecer diariamente o Teu maravilhoso amor por cada um de nós. Que possamos Te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ter gratidão e alegria em nossos corações e que possamos continuar confiando em Ti, até que todos nós estejamos contigo nos céus. Que através do nosso viver neste mundo, o Teu amor possa ser espalhado por todas as pessoas que encontrarmos. Que o Teu amor seja conhecido por todos e que através de Jesus Cristo, todas as pessoas deste mundo possam crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador delas. Que nós possamos ver as necessidades dos outros e ajudá-las. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Quebranta-me.